que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, igreja. Recebam a paz do Senhor Jesus nessa noite, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, em seu capítulo de número 25, amém? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 25. Convido a igreja, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por gentileza, retomem seus assentos, glorificando ao nome santo do Senhor dos Exércitos. A parábola das 10 virgens foi uma história contada pelo Senhor Jesus para alertar a igreja dele acerca do reino dos céus. Foi uma história contada pelo Senhor Jesus para que nós, como igreja do Senhor, possamos ficar alertas para a vinda do nosso Mestre. E a história contada pelo Senhor Jesus vai dizer que haviam ali 10 virgens. Primeiramente, o Senhor Jesus assemelha o reino dos céus a essas 10 virgens, aonde ele diz no texto que 5 eram loucas e 5 prudentes. E o texto diz que as loucas não levaram azeite consigo. O texto também vai dizer que as prudentes levaram azeite consigo em suas lâmpadas. E a Bíblia diz
Porque o esposo tardou, demorou de vir, e todas adormeceram. Mas a Bíblia diz nesse texto que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao seu encontro. E o texto vai dizer que todas se levantaram. Aleluia. Todas acordaram. Mas as prudentes estavam preparadas. Mas as loucas perceberam que, aleluias, as suas lamparinas iam se apagando e que não tinham azeite de reserva. E elas foram pedir emprestado. As loucas foram pedir às prudentes o azeite emprestado. Aleluias, mas as prudentes prontamente disseram que não. Aleluia, sabe por quê? Porque o azeite representa, irmãos, o Espírito Santo de Deus. O azeite, ele representa a sua intimidade com Deus Todo-Poderoso. E não se empresta aquilo que a gente, glória a Deus e aleluia, conquista com tanta perseverança, com tanta luta, com tanta, aleluias, com tanta busca. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que elas foram comprar. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o esposo chegou, veio, aleluias, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas. E a porta se fechou, prestem bastante atenção. Mas o texto também vai dizer que elas retornaram, foram comprar, as loucas foram comprar o azeite, retornaram, aleluia e glória a Deus, e bateu na porta: Senhor, Senhor, abre a porta, Senhor, abre-nos. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que o esposo, o noivo, o dono da igreja, que representa o Senhor Jesus, digo em verdade vos digo que não vos conheço. E ele encerra essa história dizendo que é para a gente vigiar, estarmos vigilantes, porque não sabemos a hora e nem o dia que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. As virgens loucas representam, irmãos, a igreja dispersa, desapercebida. Glória a Deus. As virgens prudentes representam a igreja também, mas a igreja que busca a Deus, que tem compromisso com Deus, que espera com paciência pela vinda do Senhor, que espera ansiosamente pela vinda do Senhor, mesmo passando por lutas, por aflições, mas não desiste do seu propósito para com Deus. As lamparinas representam a sua vida com Deus. E nessa noite, eu quero fazer uma pergunta para mim, para você, aí ao profundo do seu coração: como está as suas lamparinas? Como está a sua vida com Deus? Tem azeite aí nessa lamparina? Glória a Deus. Como é que está a sua vida diante de Deus? Se o noivo voltasse hoje para buscar a noiva, para buscar um povo eleito, para buscar os seus escolhidos, aleluias,
será que vocês, eu, você, toda a igreja do Senhor, entrariam com Ele para as bodas? Aleluias! Ou a gente iria estar do lado de fora batendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E o Senhor Jesus dizendo assim, ó: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa é uma grande pergunta, irmãos, que serve de reflexão para mim e para você nessa noite. Como estão as suas lamparinas? Como está a sua vida com Deus? Se o noivo, o dono da igreja, voltasse hoje, vocês estariam preparados para entrar com ele para as bodas? Glória a Deus e aleluia. A verdade é, irmãos, que nós temos que estarmos preparados a todo tempo, a todo instante, porque a Bíblia diz que ninguém sabe a hora, nem o dia que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, nós temos que estarmos preparados, com as nossas lamparinas acesas, com o nosso azeite ali de reserva. Glória a Deus. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E as que não estavam preparadas, irmãos, infelizmente, ficaram de fora, batendo: Senhor, Senhor, abre a porta. Senhor, Senhor, abre-nos. E o Senhor Jesus prontamente disse: em verdade, vos digo que não vos conheço. Triste, né, irmãos? Glória a Deus. Nós queremos chegar lá naquele grande dia, aleluias, e ouvir o noivo falar assim para a gente, ó: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que estão preparados para vocês desde a fundação dos séculos. É isso que nós queremos ouvir, irmãos. Mas até lá nós iremos passar por lutas, por aflições, por afrontas, por adversidades, dias difíceis, dias trabalhosos, dias de lutas. Glória a Deus. Mas com as nossas lamparinas acesas, com azeite de reserva, aleluias, preparados para quando o Senhor Jesus vier, glória a Deus, a gente não ficar de fora, irmãos. Aleluia e glória a Deus. O inimigo, ele vai fazer de tudo para que a gente venha desanimar, né, irmãos? Para que a gente venha olhar para trás, para que a gente venha jogar a toalha, para que a gente venha duvidar das promessas de Deus. Mas a igreja do Senhor, aleluias, ela espera com paciência, glória a Deus, perseverando, orando, buscando a presença de Deus, buscando o azeite, aleluias. É vida no altar, é consagração, é busca, porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. E a igreja do Senhor tem que estar preparada, porque não sabemos a hora nem o dia que o noivo vai vir buscar, irmãos, a igreja dele. Que a gente possa, aleluias, estarmos preparados, não desapercebidos, irmãos. Infelizmente a gente estamos vivendo, irmãos, dias trabalhosos, dias difíceis, né, irmãos? Você liga a televisão para ouvir um noticiário, é só notícia ruim. Mas tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas fará aquilo, glória a Deus, que dá prazer a Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu, irmãos, em sua palavra, vai se cumprir mais cedo ou mais tarde, irmãos. Vai se cumprir, aleluias.
E infelizmente nós estamos vivendo, irmãos, dias onde pessoas, irmãos, aleluias e glória a Deus, não querem compromissos com o mestre, não querem compromisso com o noivo, só querem as bênçãos, aleluias, mas compromisso que é bom, nada. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo dias ruins, dias maus, aonde as pessoas, irmãos, perderam o amor ao próximo. Glória a Deus, mas Deus escolheu a mim e a você